Muito boa noite, meus nobres amigos e amigas. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Acesso Redvamp, diretamente da Vamp Tower para o mundo. Eu sou o Lorde A, autor e DJ internacional. Tenho alguns livros publicados pela Penumbra Livros, pela Madras Editora, pelo selo editorial Redvamp. Sou, como a gente pode dizer, né? Fundador da RedeVampírica.com. E todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 19 horas em diante, eu apresento o Acesso Redvamp aqui na twitch.tv/Redvamp. Depois. E com vocês, o Bira e o Yugi, do Permaneço Deitada. Sejam muito bem-vindos, meus nobres. Olá, boa noite. Boa noite. Obrigado, Lorde A, pelo espaço aqui. A gente está muito agradecido. E obrigado aí a todo mundo que já tá, eu vi que já tem uma galera. Valeu. Opa, que bom. Gente, o Permaneço Deitada surgiu, assim, entrou no nosso radar aqui da Redvamp mais ou menos no ano passado, na metade do ano passado, a gente começou a ver o material de vocês aparecendo, né, um pouco depois. E ouvimos o som, gostamos, achamos, nossa, que legal, qualidade, que trabalho bacana, que preocupação estética que vocês têm. Vocês são considerados uma revelação do Dark Wave do Dark Wave brasileiro. Cara, parabéns por essa conquista. E é um Obrigado. prazer Obrigado. enorme conseguir esse tempinho aqui para bater esse papo com vocês. Vocês estão diretamente de Minas Gerais, não é verdade? Qual cidade? De Juiz de Fora. Pô, Conhece? Juiz de Fora, cara, que legal. Minas Gerais Eu tive a oportunidade de visitar Minas Gerais algumas vezes, principalmente o sul de Minas e também Varginha, Três Corações e o. Três Corações, inclusive, tem alguns amigos músicos lá, fantásticos. Mandar um abraço aí para todos eles, pro Bruno, pra galera do Tuafa de Danann, que de vez em quando estão aqui com a gente no Acesso Redvamp. E, cara, Juiz de Fora, conta um pouco mais pra gente da cidade. Vocês estão aí ou vocês já nasceram aí, vivem por aí? Como surgiu o Permaneço Deitada? De onde vem esse nome? Conta um pouco pra gente como vocês se conheceram. Vamos lá, primeiro sobre a cidade. Fala aí. Sim, aqui na cidade não havia muito espaço, vamos dizer assim, para o som, nem a estética que a gente utiliza atualmente. E agora houve uma explosão durante esses anos aí que alavancou um pouco mais as pessoas que gostam do estilo e que se identificam com uma cultura mais, digamos, dark. Uhum. Eu acho que o nosso público ele tá fora mesmo da cidade, mas isso sempre foi um problema, assim. Até pouco tempo atrás a gente tinha uma cena gótica que não conhecia ou não tinha oportunidade de ter a experiência de eventos, assim, sabe, ou pelo menos de uma rotina de eventos. Isso aconteceu de uns anos para cá com o Grupo Noite em Claro, que acabou fazendo, assim, com que as coisas fossem muito fomentadas na cidade, as coisas atingiram um boom, assim, sabe, a gente fez uma parceria com o Pico lá, Necessaire, e isso, eu acho que em Juiz de Fora, assim, para você, quando você diz que, nossa, vocês são uma banda de revelação na cena, assim, uma banda que está ganhando projeção. Assim, eu sempre falo isso com o Yugi, eu fico abismado, assim, com essa ideia, porque Juiz de Fora é uma cidade que ela tá longe, ela tá distante, ela tá esquecida, sabe? Eu costumo falar, na esquecida Juiz de Fora. Porque, e uma banda que sai daqui e consegue, sabe, alguma coisa assim, para nós, assim, é estranho até, sabe? É esquisito. Eu vejo bandas de São Paulo, das capitais, né? Mas são poucas as bandas, assim, de lugares, sabe, isolados, que conseguem. Então eu fico muito feliz. A Lost Lenore também, que veio lá de Manaus, junto com a Miss Fortune Deep.
você vai vendo que a coisa não está centralizada de forma alguma, né? Que ela está pipocada realmente pelo país e existe em todo lugar, né? É, Isso é interessante. agora está bem, vamos dizer, semeado o estilo e a música, né, mais dark, ela se propaga agora até de uma forma maior, assim, com essas lives que têm atingido públicos que a gente não imaginava. Uhum. Caramba, cara, agora me contem uma coisa. O que é o Noite em Claro? Assim que vocês falaram, subiram vários comentários aqui no chat, o pessoal super animado. Me contem um pouco mais sobre, sobre esse projeto. É um projeto, sim, é um grupo, a gente já chamou de coletivo, já chamou de vários nomes, mas enfim, é composto por mim, pela Carmina Ucha, Rafael, Cloud Wave. Outras pessoas já fizeram parte do grupo também, como a Júlia Morim, o Yugi ajuda muito. Esse grupo ele busca fomentar as coisas direcionadas à cena gótica em Juiz de Fora, né? Produzir qualquer tipo de atividade, desde pequenos encontros, qualquer coisa tipo na praça ou trocas de material, até eventos mesmo, grandes eventos, sabe? A gente já conseguiu chamar muita banda para tocar aqui, né? Já veio para cá o Cubos do Diego, que está online aí, foi uma das primeiras coisas que você falou. A Inês é Morta, Balé Clandestino, é, cara, muita coisa, assim, que a gente conseguiu fazer isso, era inimaginável, assim, até pouco tempo, sabe? Scarlet Leaves já veio para cá também, através do nosso grupo Noite em Claro. Então foram, assim, realizações, foram coisas maravilhosas que aconteceram e que a pandemia agora, né, diluiu, mas o grupo, ele tá consolidado e a gente tem vários projetos aí que vão ganhar vida depois que isso passar. Uhum. O que nos leva a uma curiosidade, né? Tudo assim, a gente tem aqui no Acesso Rede Vamp, teve a oportunidade de conversarmos longamente com o pessoal do Kirlian Câmara na Itália sobre como a pandemia tem mexido com o cenário deles, com o rumo das atividades da banda. A gente também conversou com o Lelong Adier e muitos outros músicos, escritores, né, que estiveram já com a gente por aqui. E no geral, assim, né, esse é aquele período que todos, né, todos nós, inclusive a Rede Vamp, estamos em reclusão, né, em nossos lares, criando conteúdo digitalmente e explorando mais o recurso da internet do que a gente fez em anos anteriores, né? E como assim, como está sendo para vocês aí em Juiz de Fora lidarem com a pandemia e todos os ocasos e problemas que estão surgindo com isso? Vocês estão conseguindo manterem a criatividade, estão produzindo conteúdos, estão fazendo planos para atravessar esse momento e para o que virá depois? Então, eu acredito que até esse clima sombrio, né, que nós estamos, tem influenciado bastante na produção de tudo, né, que a gente tem feito e sempre tendo o máximo de cuidado e sendo um duo, a gente sempre está se policiando mais nesse sentido de cuidados, até porque não estamos tendo melhora significativa e nisso o som e acredito também toda a composição da banda tem crescido junto a esse caos, né? Foi assim que saímos do papel, né, Beira? E viemos para agora todos poderem ouvir esse trabalho que a gente está fazendo aí com um grande prazer, assim, pela receptividade que estamos tendo dos nossos amigos que acompanham, que estão aqui agora também nos assistindo.
Na real, a gente é aquilo que o pessoal tá chamando hoje em dia de banda de pandemia, né? Porque nessa pandemia, é, é, o Yugi falou tudo, foi um caos, mas desse caos brotou muita coisa brotou desse caos, sabe? E entre essas muitas coisas estão bandas maravilhosas que nasceram durante a pandemia e que estão conseguindo, vão conseguir sair delas, com certeza, dessa pandemia, com certeza. E nós somos uma dessas bandas de pandemia. Assim. A gente começou um pouquinho antes da pandemia. Eu lembro que a nossa primeira música, As Traças e os Ratos, foi discotecada no último evento gótico que teve em Juiz de Fora. E a música ainda não tinha nem saído. Foi tipo assim, cortesia da DJ Sarah Schaefer. Eu falei, olha, toca essa música. E aí ela falou assim, não, ela colocou no set. E aí, antes da música ser lançada, da data oficial do single, ela tava rolando no último evento, assim, que aconteceu, sabe? E é complicado. Depois disso, a gente só trabalhou por trás de telas frias, né? Fazendo lives e assim, sem contato com o público, com ninguém. Uhum. É mais difícil, mas por outro lado, aflora realmente. O Yugi falou tudo, aflora a criatividade, né? Uhum. É um negócio assim, é um negócio bem estranho, né? Esse universo das lives. A gente começou há cerca de um ano atrás, a gente teve o último evento presencial antes do fechamento, né? Das baladas aqui em São Paulo, das casas. Eu discotequei lá no Madame e foi uma noite assim, foi uma noite assim, foi um negócio muito esquisito, né? Porque pela primeira vez tinha muito pouca gente no Madame, tinha começado a história da pandemia, mas o governo ainda não tinha decretado os fechamentos das casas e tampouco ninguém ainda tinha entendido a gravidade do que estava acontecendo, né? Então já estava todo mundo começando a usar as máscaras, né? Eu lembro muito assim da máquina da fumaça das máquinas subindo no teto da balada, o strobo piscando. E as pessoas que normalmente dançavam muitos hits, todo mundo meio parado, afastado nos cantos, muito pouca gente através da casa inteira, né? Que hoje em dia ocupa quase um quarteirão inteiro aqui em São Paulo. E foi um negócio assim, de um ano atrás que me deixou. Foi o primeiro momento que eu senti o que ia ser essa história da pandemia aqui no Brasil, né? Depois a gente seguiu para festa online, né? Começamos a produzir nossas festas numa plataforma de vídeo para a audiência da Rede Vampírica, para os nossos apoiadores do Catarse. E aí começou a acontecer, a gente começou a discotecar online, né? Primeiro na Fanstasy, nessa plataforma, a gente era estranho, mas a gente via nas telinhas as pessoas assistindo a gente enquanto discotecávamos. E ok, tá, isso é interessante. Aí você viu o pessoal dançando nas casas deles, isso era divertido, o pessoal fazendo decoração para curtir a festa. Ah, ok, tá, é estranho, estamos discotecando hits, músicas novas, e tá acontecendo. Depois, mas assim, já era um estranhamento muito grande. Aí vieram as lives discotecando, minhas e da Chendra, né? Acho que um ponto positivo é que a Chendra voltou, minha esposa, né, voltou a discotecar, então é um bom sinal. E aí a gente começou a discotecar aqui na Twitch. E aí a gente não tinha câmera para ver o que estava acontecendo. E como a gente vai saber se as pessoas estão curtindo ou não? As pessoas passaram a compartilhar emojis, acho que é emojis, emoticons na nossa tela. E aí a gente passou a ter uma noção do que estava acontecendo, as músicas que mexiam mais com o público e as que passavam mais em branco. E também, claro, os comentários aqui no chat, como o pessoal está fazendo enquanto a gente conversa aqui. E assim, tá. E para mim, que estou há 23 anos fazendo isso em casa noturna, produzindo meus próprios eventos, no começo foi uma experiência assustadora. Tipo, tá, mas espera, como assim? Tipo, tá, tem gente, tem um número de pessoas, as pessoas estão comentando que estão gostando, estão soltando coisas, mas é estranho, é uma nova didática, uma nova interface. Vocês já experimentaram fazer um show online tocando em uma plataforma como o Zoom para a audiência de vocês? Não, a gente participou de vários eventos online, mas a gente enviava o pré-gravado, sabe? A gente Uhum, gravava uma apresentação especial para aquela ocasião, para aquele evento, e ela era exibida ao vivo. Eu gravar assim, ao vivo mesmo, não.
E eu acho que eu não sei se eu gostaria de fazer isso. É necessário um cuidado, que Uhum. a gente gosta de manter um É, cuidado, sabe? é uma estranheza até É, por não ter feito isso. E até mesmo as lives foi uma novidade para todo mundo, acredito, e eu, para dizer particularmente, tive uma certa estranheza em fazer isso, mas depois eu vi que era questão de adaptação. foi um processo de adaptação que ainda está sendo, né, um processo de adaptação. É como eu estava te falando, eu nunca havia sido entrevistado antes pelo Twitch, sabe? E tudo isso é novo, assim, hoje está sendo uma coisa nova. E por um lado, eu acho que essa forma como nós nos reorganizamos, assim, isso deve ser uma coisa. Eu tenho falado isso, mas eu vou me repetir porque eu acho isso importante. Eu acho que isso deve ser algo que a gente deve ficar com a gente da pandemia, sabe? A pandemia gerou toda essa situação, mas isso fez um bem inimaginável. Eu nunca imaginei, por exemplo, que você, Lorde A, por exemplo, fosse me entrevistar um dia, né? Eu te vi no Google há um tempo atrás, há mil anos, eu falei, nossa, peraí, o Lorde A tá querendo uma entrevista com a banda? Acho que eu tinha a sua idade quando você me viu lá. Não, sério, nossa, 1000 anos. E, Passa. tipo, as coisas acontecem hoje, elas aproximam muitas pessoas. A própria ideia da live, quando você vê ali o que aquilo está atingindo, enquanto está sendo exibido ao vivo, e o que vai atingir quando for postado em algum lugar, aqui, em termos de alcance, é muito melhor, é muito mais, sabe, interessante, né? Sem falar dessa proximidade das coisas da entrevista. Nossa, quantos projetos de entrevista, assim, face a face, apareceram durante a pandemia. E isso foi uma das coisas mais lindas, assim, que poderia acontecer no universo, assim, das bandas independentes, sabe? Que isso ajuda muito, isso é muito bom. Isso é verdade. Uma outra curiosidade, né, desses tempos das lives de pandemia, pelo menos foi o que eu mais gostei, foram os sotaques. Foram os sotaques das pessoas, as vozes das pessoas durante as lives, durante as festas online, durante as lives, né? A gente tem alguns recursos quando a gente está aqui online. O pessoal pode participar através do Discord, né, do nosso servidor no Discord. E começou a se tornar fantástico. Você não se comunicar só por mensagem de texto ou só por um texto frio que você publica em algum lugar, né? Você fazia uma videoconferência para dar um curso, fazia uma festa online, você viu sotaques e aí você interagia com pessoas ao mesmo tempo do sul do Brasil, pessoas do norte, do nordeste, de Brasília, Minas Gerais. E aí começou a aparecer a galera de outros países também. E, cara, essa foi para mim, pelo menos a minha experiência estética da pandemia, foi essa rede de sotaques das pessoas, essa colcha de retalhos de sotaques de várias partes. Foi uma experiência muito legal, muito boa. Sim, eu também gostei bastante de conhecer pessoas de vários lugares, né? E apresentar tudo que a gente tem feito na medida do possível. E é uma troca de experiências, assim, tanto com os amigos, né, das redes sociais, quanto entre as bandas também. Esse sentimento de pandemia unificar as bandas tem sido bem interessante. Uhum. Eu tenho várias perguntas para vocês. Tenho também um tópico que eu não vou deixar escapar. Não vou deixar escapar do Bira, que é o Jodorowsky. Mas antes da gente continuar, eu quero trazer um som de vocês agora aqui para quem já curtir ainda mais e para quem está descobrindo vocês hoje nessa entrevista, conhecerem ainda mais vocês. Tudo bem? Tudo bem.
Novamente, meus nobres. Esse clipe, devo inclusive adiantar, esse clipe eu não tinha assistido ainda de vocês. E aí, gostou? Muito, muito. Assim como os outros dois que a gente vai passar, que eu já conhecia. Cara, é o que eu dizia. Eu adoro o olhar estético que vocês têm nas produções de vocês. Na parte musical, inquestionável. E na parte visual também, assim, é um visual caprichado. Tem um clima, tem uma narrativa. A gente que gosta de cultura pop, de filmes de terror e muitas outras coisas, e até assim eu vou assistindo e vou percebendo assim várias referências, né? Várias referências bem legais, muito bem colocadas, elegantes. E cara, me contem um pouco da produção desse clipe, um pouco da produção do clipe, um pouco sobre essa música. Então, essa produção foi feita de tudo isso, né? De pandemia, também não havia nenhum decreto, era tudo uma incerteza, mas nós já tínhamos uma certa certeza, né? Então, é, ainda estava bem acessível os locais para a gravação e o, a formação da banda contava com a Letícia Torga, a baixista que aparece no vídeo, e foi um ótimo trabalho. O Bar Breu também foi um lindo lugar para poder fazer tudo isso, e nós tentamos seguir essa linha, né, porque ficou muito bem colocada dentro do que nós pretendíamos com o som e com a estética e a mensagem também da letra. É uma coisa muito importante, tem que ter um certo cuidado ao colocar isso tudo em um vídeo, em um local. Então foi uma coisa bem mais fácil e ao mesmo tempo mais difícil, porque foi um experimento de sentimentos surgindo, postos em prática. As Traças e os Ratos foi o nosso primeiro single, assim, tipo, foi o nosso cartão de visita. O que era Permaneço Deitada? Era como uma descrição, assim, um prólogo, é ali que foi apresentado o Homem-Coelho, aqui tem algo acontecendo para além do som, tipo, que tem uma alegoria. Eu acho que em As Traças e os Ratos talvez isso não tenha ficado, assim, claro, mas à medida que os mesmos elementos foram se repetindo em clipes futuros, foi se criando essa mensagem de que existe ali uma história, um universo, que a gente pretende que se repita até o final da banda, assim, eles sempre vão estar ali. E em As Traças e os Ratos você vê uns personagens mascarados, que são os Homens Moeda, né, e você vê o Homem Coelho que está ali como um... Bom, eu não vou ficar explicando, porque é horrível quando explica, né, mas enfim, você tem o Homem Coelho, você tem o Homem Moeda, e esse clipe veio para realmente corroborar com o som nesse sentido de que há uma mensagem para além da música, né? Tanto que existe uma certa conexão, tanto nos vídeos produzidos até agora, quanto na parte musical, né, incluindo letras e tudo, a respeito do Homem-Moeda, do Homem-Coelho, e a sociedade, e como tudo isso funciona, essa coisa mórbida, que, se for bem analisada, está tudo conectado, e fica bem interessante de trabalhar nesse sentido. É como se você tivesse um segmento, uma linha, um foco, para não se perder, fazer cada coisa parecer uma coisa à parte. É uma história que vocês estão contando em várias fractais, podemos dizer assim?
Sim. Sim, ainda está em um longo processo que não vejo o fim Uhum. eterno. E há uma. A gente pode especular se haverá uma transformação durante uma história feita de muitas estações e de instâncias em cada uma dessas estações, né? Podemos imaginar que esses personagens sofrerão transformações na continuidade dessa história? Sim, digamos que o momento poético atual é que todos os coelhos estão mortos. O homem, o conceito, a ideia, a essência do que representaria o homem coelho nesse universo falece em Censos de Canela. Ali no final do clipe você tem uma criança, uma visão infantil, testemunhando e tocando um corpo, né? É o corpo do homem coelho. E todo o nosso novo álbum dedicado aos caracóis, ele trata dessa questão da ligação com algo que falece, com algo que já não está mais aqui, e que você tem dificuldades em encontrar a percepção de que aquilo já não está mais aqui, a aceitação. E é por isso que a ideia de um olhar infantilizado sobre isso foi assim mais necessária, né? Porque é como se rompesse também com uma certa inocência. E respondendo a sua pergunta, sim, já sofreu mutação. No caso, o homem coelho, num momento poético, ele está morto, né? E isso vai se desdobrar em coisas futuras, assim. Não que siga também uma linearidade, como se fosse uma história, assim, agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo. As coisas são contadas muito metaforicamente, pode acontecer algo que remeta àquilo, sabe? Não que aquilo vá realmente acontecer, agora vai ser assim, a cena tem que ser assim. Não, as coisas são simbólicas, são São como são. indiretas, são como são. E como elas acabam sendo, né? Nossa, Minas Gerais me lembra, quando a gente fala em Minas, eu me lembro muito de uma cidade chamada Assis e um dos maiores escritores, que na verdade ele era francês, né? Viveu um tempo em Assis, Minas Gerais, terra também de um outro cara que também faz um som muito legal, né? E Escarlatina esses Obsessiva tá aqui, é uma banda Escarlatina Obsessiva, que eles não dá são para de São deixar de Tomé, não é citar. mesmo? São Tomé, exatamente. Uhum, Grande São Tomé. Nossa, assim, né? Eu tenho um colega, né, aí de Assis, Minas Gerais, que agora tem Assis, tem outro Ah, em Cis Lua Negra, Isso, ele, Assis Lua Negra, sim, ele ele é mesmo. É amigão, ele tá Barbacena, o aqui do nome da lado. cidade dele, inclusive. Barbacena. Um Exato. E abraço, tem um Assis. escritor que morou nessa cidade que eu adoro, um escritor francês, Georges Bernanos. Ele escreveu, Oh, entre legal. outros, conhecem? Escrevi, não conheço. Uma das obras que ficou mais conhecidas dele, ficou mais conhecidas, né, é o Sob o Sol de Satã, onde ele conta a história de um clérigo, de um jovem clérigo que vai fazer uma viagem lá na região dele e aos poucos, conforme ele vai fazer essa viagem através de uma região pantanosa, ele vai sentindo um peso, um peso cada vez maior sobre ele, como se uma poeira fosse se acumulando no rosto dele, deixando tudo cada vez mais pesado, até que ele encontra com o coadjuvante da história, né, que é o próprio Satã, e ele descobre que Deus talvez tenha dado a ele de presente Satã como o conhecedor de todos os pecados, para ele conhecer mais aos pecados do que a ele mesmo. É um Parece escritor bom. muito, muito. Eu já sei que vocês gostam de uma coisa mais pesada, mais densa. Um dia, meus nobres, experimentem também George Bernanos. Eu tenho certeza que vocês vão harmonizar com os escritos dele. É muito bom. Está anotado. E vocês me contaram, né, nos bastidores, antes da gente começar, que, Bira,
Você é o cara, vamos brincar, né? Você é o cara da poesia e o Yugi é o cara da música, é o cara dos equipamentos e também é o cara das gravações. É assim que vocês dividem as tarefas no Permaneço Deitada? Basicamente. Basicamente, assim. É, A gente conta com gravações externas. Agora a gente está gravando num estúdio. A gente também tem o nosso home studio, Opa. improvisadíssimo, com as caixinhas de som que você ia rir muito. Mas a gente está gravando, quando a gente vai para gravar mesmo, é num terceiro lugar, assim. É um estúdio mesmo, que a gente fora chama Rise Together. Opa, aí sim. Mas, assim, o que você falou está correto. É basicamente dividido dessa forma. não que nós não conversamos, porque é necessário ter uma sincronia entre os gostos ali, até porque nunca se propõe a fazer algo que depois te incomode. Então, é uma ideia que parte, por exemplo, de conversarmos sobre a proposta da letra, a proposta do som. Isso tudo é sempre bem analisado para ver se casa bem essas duas coisas e causa uma emoção. E essa estranheza do som é justamente o que mais agrada, porque também existe a estranheza na letra e ao mesmo tempo não. Uhum. Essa estranheza, esse estranhamento, eu acho é algo que eu gosto muito, né, do que eu já vi do trabalho de vocês, eu aprecio bastante. Tem uma outra banda na Inglaterra, né, que é o Columbarium Station, que também é um Fábio Ratocchi, que trabalha com uma carga de estranhamento que eu acho fantástico, principalmente para a hora da meditação, né? Eu gosto muito de Dark Ambient para essas horas, né? Contrariando um pouco Muito bom. o que as pessoas costumam definir, né? O que deveria ser feito numa hora de meditação. Eu coloco um Dark Ambient, que eu acho que é um tipo de som fantástico, porque eu tendo a ser muito veloz, muito rápido no meu pensamento, e o meu desafio quando eu paro para meditar é esse desacelerar. E conforme a gente vai desacelerando, a gente começa a ir percebendo a realidade é composta de várias e várias camadas, né? Dos afetos, dos sentimentos, também de um certo sentimentalismo, né? Que todos estamos expostos. A gente também é bastante intoxicado, eu penso na mídia como um todo, né, no imaginário, né, popular, existe muito aquelas histórias e todos irão se entender, e todos concordarão, e todos se darão as mãos, dançarão numa ciranda cósmica e virarão grãos de mostardas ao léu, né? E ao mesmo tempo, quando você está ali meditando, é o momento que você percebe que na real, às vezes a gente está lidando, né? Lidando com dores, lidando com a incerteza, com o incerto, com o indomável, o imprevisível, e ele começa na gente mesmo, né? A gente tem um sentimento, a gente tem uma ideia. Vocês têm essa habilidade fantástica de transformar tudo isso em música e imagem, e eu adoro. Já virei fã do Obrigado. trabalho de vocês. E assim, Mas engole. eu trabalho muito com as letras, né? Com as letras, com as videodiscotecagens, toda essa parte, quando eu quero expressar, transmitir algo. Porém, é ali aquele momento mais soturno, né? Quando a gente fica cara a cara com isso e a gente entende que isso está ali na gente não é por causa de uma terceira pessoa. É uma coisa que está ali. Talvez a gente esteja exposto demais àquele sentimento, ou a gente se acostumou demais com aquele peso, ou com aquela leveza também para algumas situações, né? Que a gente não aborda direito. Vocês também experimentam alguma coisa parecida? Alguns temas, quando o papo é mais denso, vocês se conectam mais rápido? Como, vamos pensar, uma vaidade ou às vezes uma ira? Como é para vocês? Como é essa parte do processo criativo para vocês?
A parte da letra ou da música, da Hum, cada um do seu jeito, meus contextos? queridos. Você pode falar da música, o Bira pode falar da letra. Eu acho que eu só posso falar disso se eu pegar um recorte temporal e ver o que eu estou fazendo agora, assim. É difícil porque a inspiração já foi mais fácil, a depender de cada situação, né? Eu acho que tudo tem a ver com a situação, ou com o que está te impulsionando a escrever, o que está guiando a sua mão, está tudo relacionado. Cara, para criar atualmente, o que me dá empurrões criativos é ler, ver alguns filmes, tentar entrar em contato com a minha espiritualidade também. E tudo isso acaba me trazendo uma assim, análise tão, eu não vou dizer profunda, mas eu vou dizer panorâmica, que isso acaba vertendo assim palavras, sabe, brota. Uhum. E aí a gente vai escrevendo uma coisa ou outra, e no final das contas, quando você pega o seu caderno, que você escreve coisas, ali de repente você já tem tudo que você já estava buscando há muito tempo, e você achava que você estava no maior bloqueio criativo do século, só que não, as coisas estavam vindo devagar, as coisas estavam chegando devagar, e na verdade é assim que nasce a maioria das coisas que eu crio, desde um poema, pode nascer de versos, assim, feitos no passado, que se alinham a versos criados hoje, e que tudo se encaminha para o mesmo sentido, assim, sabe? A inspiração sempre foi para mim uma coisa difícil de laçar, de segurar e de sugar. A inspiração, ela é complicada. Eu falei disso numa entrevista recente com o Bruno. Aí eu falei que a inspiração, ela mais parece um rato, e quando ela vê a caneta, ela corre esse estado, sabe? Se a inspiração percebe que você teve uma ideia magnífica, ela se esconde numa toca, assim, você não vê mais ela nunca mais. É uma coisa estranha. Sim, e o interessante é que, como nós já trabalhamos há muito tempo juntos no meio musical, existe uma facilidade de entendimento e até mesmo uma conexão quando o Bira vem até mim de uma letra e eu vejo aquilo e logo aquilo se encaixa, se identifica com algo que está acontecendo ou que aconteceu e igual ele falou, é como um rato que foge da sua caneta, né? Então, às vezes eu acordo numa madrugada 4, 5 horas da manhã e tenho que pegar o instrumento para poder fazer, porque senão esse rato foge. É bem interessante isso. O processo de criação é totalmente Mútuo, né? mútuo e, de certa forma, improviso. Porque quando nós pensamos que não vai, quando vai. É quando chega lá. Uhum. É assim que nasce uma coisa que é de verdade também, eu acho. O Yugi briga comigo porque eu costumo gostar. Briga. Porque eu costumo gostar. Tipo, ele faz um arranjo. Aí ficou lindo. Ficou a coisa mais linda, sabe? E de repente ele muda esse arranjo para algo que tá realmente mais bonito, mas eu acho que aquele primeiro arranjo é o arranjo, sabe? Eu tenho tendência a gostar do que eu ouço primeiro. Isso também, né? A Carmina, quando vai desenhar coisas, ela desenha ela faz um desenho e eu falo, é esse. E de repente ela me mostra uma mesma versão desse desenho, só que eu já me apeguei ao anterior. Eu acho que existe uma verdade muito grande naquilo que nasce primeiro, embora muitas pessoas perfeccionistas vão me questionar fortemente, mas não tem problema. Sempre existe uma ideia atrás de uma ideia atrás de uma ideia. E a minha mente, ela trabalha a milhões de quilômetros por hora. Então,
eu acabo de fazer uma coisa e já quero fazer de novo para ver se eu faço um pouco melhor. E daí E às vezes eu tenho que é laçar assim, coisas que ele faz para não perder, porque são geniais, assim. Só que se eu sim. deixar, se tipo assim, se as coisas, se ele vai atrás dessas outras ideias que ele tem, acaba perdendo uma coisa às vezes que, né? E justamente nos momentos que, né, menos espera. Então, estamos às vezes bebendo algo, conversando e vamos pegar o instrumento, vamos. Vamos pegar a letra, vamos. E aí tudo em papel para uma coisa já audível e depois visual, como tem sido os vídeos. É rápido, E né? é rápido, A nossa, depois que a ideia vem, o difícil é chegar à ideia, né? É difícil ter que acordar às 4 da manhã e sim. escrever um arranjo. Mas depois que a ideia vem, a forma como nós manipulamos isso costuma ser muito rápido, né? Normalmente. Sim, sim. Dependendo do quanto a gente já bebeu, até é necessário fazer alguns vídeos para não esquecer, É isso, mas é sempre assim. Um bom vinho sempre acompanha uma boa música e uma real. letra bem feita. Eu partilho tudo isso que vocês disseram, partilho desse mesmo sentimento e concordo em gênero, número e grau com vocês. A pior parte é ter que acordar ou às 4 da manhã ou às 8 da manhã para anotar alguma coisa que a gente sonhou, que a gente se inspirou, alguma ideia que a gente atinou, conectou. Definitivamente é sempre a pior parte. Acredito que não, até porque algumas vezes a insônia ajuda nesse sentido. Uhum. Ajuda. Ajuda. A gente meio que tá quase um sonho lúcido. Você tá ali acordado, mas você tá tão conectado, tão fixado naquela ideia que de repente você esquece um pouco mais das coisas que eu falo, as coisas da luz do dia, trabalho, preocupações, as coisas acadêmicas, e aí acontece, né? Você acha a nota que faltava, o traço, a cor que faltava em uma determinada arte, a frase que mata o parágrafo que você precisava matar para começar um novo parágrafo do livro. Sim. Definitivamente é algo que a gente não tem como escapar mesmo, né? É bem por aí esse processo. Meus nobres, vamos trazer mais uma música de vocês aqui para o pessoal? Sim. Vamos.
Sejam bem-vindos novamente, meus nobres. Olá. Olá. Opa, deixa eu Você já tinha perguntar visto Incenso? Já conhecia Incenso de Canela? Já, esse clipe eu já tinha visto, eu tinha gostado bastante. E eu não vou nem, assim, não vou nem mencionar que eu acho a estética dele, a produção caprichadíssima, muito, Obrigado. muito bom. Mas eu tenho uma curiosidade que é essa, Bira, você não vai escapar, você não vai, aquela pergunta que você não vai escapar hoje. Vamos lá. Tem uma pergunta que você não vai escapar hoje. Alejandro Jodorowsky. Já começou o clipe muito bem, com uma citação desse grande mestre do cinema, né? Grande cineasta, escritor e tarólogo, né? Também um cara que sabe mexer com os símbolos, com a arquitetura dos símbolos como ninguém, né? E a Montanha Mágica continua sendo um dos meus filmes favoritos dele até hoje. A Montanha Sagrada. Montanha Sagrada. Também Eu tem adoro também. Eu depende acho que. depende assim da tradução e de quando você acha os materiais dele, né? Algumas vezes Nossa. tem essa variação aqui no Brasil e em Portugal. Uhum. Mas Montanha Você acabou Sagrada. respondendo, na verdade. O meu. Eu acho que o Jodorowsky, ele. Bom, assim, particularmente ele está envolvido na minha vida toda, assim, com o cinema também, mas como mentor, porque eu também estudo tarô, sabe? Eu gosto muito de tarô e eu me baseio no tarô pelo Jodorowsky. Esse aqui é o meu Deixa me livro de ver. cabeceira, Caminho do Tarô. Esse aqui? Olha só, Hum, também esse é o livro de cabeceira. Temos algo em comum, quem diria? Se temos, é um dos meus livros, eu acho que é muito mais do que um livro, é algo fantástico o caminho do tarô dele. Essa Fantástico. versão é uma versão muito boa. O pessoal da tradução caprichou e cara, Jodorowsky dando voz aos arcanos de tarô é uma verdadeira obra de arte. É uma poesia, dá vontade de ler e reler várias vezes e memorizar, é lindo demais. Inclusive, para falar com você hoje, na verdade, para falar, para ter assim, toda vez que eu vou falar, eu me sinto nervoso, sabe? E eu sempre tiro um arcano que me faz, quando eu olho para ele, ele tá bem aqui, eu me sinto bem para falar, assim, que é o imperador, o sumo sacerdote. Uau! E eu acho que essa carta está diretamente ligada à oratória, sabe? E faz eu tentar relaxar para conseguir me comunicar, né? Eu gosto muito de tarô e esse é uma das razões, assim, da obra toda, tá? Aparecer Jodorowsky aqui e ali, né? Inclusive, uma coisa que eu acho que é uma informação, eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que a gente nunca falou disso, que é Tar, né? Sabe o hum, texto de Fando Elis? Sabe Fando Elis? De primeira não lembrei de primeira, mas pode falar. Sim, Fã do Elise é um dos filmes do Jodorowsky e é um dos meus filmes Hum, favoritos. E, uhum. e tem um texto nesse filme onde ele descreve uma cidade, e essa cidade se chama Tar. Tar ali, na minha interpretação, eu vejo como um tipo de Eldorado espiritual, sabe? É um lugar inalcançável, é um lugar onde todas as coisas serão fartas, tudo será acessível, e contanto, mas você nunca encontra Tar, né? É, e a gente musicalizou isso. A gente é, pegou esse texto e a gente transformou isso em música. E é uma das grandes faixas do próximo disco, porque contou com a presença de um coral aqui de Juiz de Fora. É o coral Let's Rock. Queria agradecer a galera que foi muito assim carinhosa com a gente, a Daniele e o Zé Márcio. São amigos assim maravilhosos. E tem um coral, assim, é incrível, né? Ter trabalhado com coral, mano, sim, é foi uma coisa. uma coisa bem interessante, uma experiência totalmente nova. E, como, né, foi dito, acaba se tornando algo que todos acabam se identificando com um pouco de tudo. Por exemplo, Tar
como foi dito, eu partilho praticamente da mesma interpretação que o Bira, que é algo intangível, sabe? É algo que existe, intangível, e isso se torna uma coisa magnífica, assim, de procurar um som que se encaixe com essa proposta posta em um texto, em um filme e agora em música. Tá, no caso, seria é um lugar tão, assim, tangível, tão inalcançável, porque, assim, uma das formas como eu interpreto também, seria porque Tar é o caminho, né? Tar não é o lugar, Tar é o caminho. Tarot, caminho, é uma das possíveis raízes da palavra tá em Tar, Rog, Tar, caminho real, Tar seria ali o caminho, então. Nós nunca chegamos porque nós sempre estamos no caminho, nós estamos sempre assim na luz do porvir, né? Nós nunca chegamos a algum lugar. Já estamos em Tar. Já estamos em Tar, por isso é impossível chegar. Olha, essa foi uma referência que eu pequei. Preciso assistir também. Preciso conhecer essa obra dele também. Essa vai entrar aqui na minha lista da lista na watchlist aqui para conhecer. Cara, Fã do estamos em Elise, é Tar. meu favorito. Estamos Mas em não Tar. tem Me no dedicado apetece aos essa caracóis. ideia. Gostei muito dessa abordagem de vocês pro tema. E a Obrigado. música já tem data de lançamento, esse novo álbum? 4 de abril. Tá A logo gente aí. tenta manter os lançamentos no dia 4, é sempre dia 4. 4. A gente gosta do número 4. Mas não vai ter só isso de Jodorowsky no álbum, não. No Dedicado aos Caracóis tem um pouquinho mais, mas aí eu vou deixar para que você ouça. Se você for ouvir. Obrigado por ouvir, Eu vou inclusive. ouvir. Já dando um spoiler, existem 7 faixas e uma bônus que não eram esperadas. Eram esperadas apenas 5 faixas para esse álbum. E, de repente, foi magnífico poder conseguir fazer uma coisa mais ampla e foi muito bom e acredito que todos vão gostar bastante também. Tomara, né? Opa, com toda certeza. Se vai ter videoclipe? Olha, por enquanto, a gente está mais preocupado. Estava, né? Agora a gente chegou a gente estava num momento de muita assim, tensão com finalizar o álbum, né? Não é tensão, a gente não é tenso com isso, mas assim, nós estávamos empenhados ali em realmente finalizar o álbum. A gente conseguiu finalizar o álbum domingo. Né? Domingo a gente gravou tipo a última coisa. A última pista foi para lá. Agora só falta faixas, assim. as últimas 2. Agora só falta mixar e masterizar, deixar bonitinho, né? E eu acho que até a semana que vem eu já devo estar mostrando aí para um monte de gente que eu gosto. Fala aqui, ouve aí. Por favor, me inclua nessa lista. Tá bom. Por favor, me incluam nessa lista. Vai ser um prazer escutar o trabalho de vocês e, claro, ajudar a promover vocês, levar aí o trabalho do Permaneço Deitada para nossa audiência, para a galera aqui da Rede Vampírica, do Acesso Rede Vamp, do podcast da Vox e todos os outros meios aí que a gente está produzindo, né, também. E eu tenho uma pergunta aqui, na verdade não é minha, vem de um amigo em comum da gente, né, o queridíssimo Ciberpagé. Ele pediu para vocês falarem um pouco sobre a criação do novo selo Plutão em Pedaços Records, uma iniciativa incrível de produção de materiais físicos. Conta mais pra gente disso. É porque, tipo, todas as vezes que alguma banda que eu participei conseguiu gravar e ter algum tipo de material físico, isso nunca teve influência de fora, a gente nunca teve ajuda de selo nenhum e muito menos incentivo financeiro nem nada disso, tudo partiu de nós mesmos, de cada pessoa que estava ali envolvida com o projeto, né? E como tanta coisa já foi feita, sabe, no passado com outras bandas, eu fui entender agora a necessidade de ter tido um selo, algo que cercasse, que mostrasse ali, sabe, que catalogasse toda essa
produção, assim, que não é grande, mas que também, né, tem ali já uma história e o meu desejo de fazer também outros materiais físicos, brincar com os materiais físicos, né, fazendo coisa handmake, sabe, caixinha contendo fita, aí um zine, eu adoro trabalhar também com coisa com papel, sabe, e tem uma coleção de zines, então eu acabo pegando tudo isso e dando, assim, uma cara pro selo, que serve para isso, para materializar coisas, não tem fim lucrativo, não tem nada nesse sentido, a intenção é materializar coisas, fazer pequenos presentes, sabe? Inclusive, tem uma banda que é a primeira banda que não é banda, assim, das quais eu fiz parte, que está fazendo parte do selo, que é o Signo 13. Eles vão lançar o Serpentário, e a Plutão em Pedaços vai dar uma carinha diferente, assim, pro CD deles. Vai ter uma mini bag com CD, sabe? A bag vai partir do selo, tá? O CD é um JPEG lindo, com um trabalho gráfico maravilhoso, mas o selo ainda vai dar mais um brilhozinho na coisa, que vai vir com mais um feeling com a bag. Dentro da bag vai ter zines e bottoms e um pôster, vai ficar bonitinho. A ideia do selo, ela é bem interessante no sentido de melhorar a qualidade da produção das bandas, né? Como eu disse no início, até mesmo a pandemia uniu bastante as bandas se curtindo e se compartilhando seus trabalhos, sendo compartilhados, né, ali, e isso, através do selo, fica bem mais fácil e interessante. Por exemplo, como o Bira disse a respeito do Signo 13, fazer uma produção de um box simples, mas já é um a mais, uma produção a mais para a banda, é uma divulgação a mais, é uma união, uma conexão distante, né, que a gente tem com os amigos de outras bandas que estão com o mesmo propósito, divulgar sua arte. O selo está muito no começo. Ele não, por enquanto, a gente não pode pensar em, assim, agregar, fazer uma coisa muito grande em termos de agregar outras bandas, porque, tipo, como eu disse, não conta com nada externo, né? Tudo feito aqui, sabe? E justamente por ser uma coisa tão do it yourself, sabe? Tão faça você mesmo, não tem como gerar uma produção em larga escala, sabe? É mais aquele presente mesmo. Aqui você tem um número limitado, numerado de cópias que vão ser presentinhos, sabe? É mais nesse sentido. Uhum. É uma visão bem interessante, bem legal. Eu tenho aqui uma mensagem para vocês de um DJ da Rede Vampírica, né, dos nossos eventos, que é super fã de vocês. Vocês desconfiam quem é? DJ, não, acho que não. Pois é, o DJ Paulo Fitzhard, aqui da DC Ah, o Paulo! Paulista. Paulo Pois é meu é, amigão. Paulo tá aqui mandando um abraço para vocês, dizendo que ama o Permaneço Deitada, uma das melhores bandas do cenário brasileiro. Olha que Grande quando é o abraço. DJ falando, isso ganha peso e uma baita responsa Nossa, nas costas, né? com certeza. Paulo é maravilhoso. Paulo, Foi ele, inclusive, que fez toda essa, né? Ele tá sempre me mantendo informado sobre os eventos da Rede Vampírica, e eu acho lindo. Eu acho que vocês têm uma produção cultural, assim, muito intensa. Tá acontecendo coisas o tempo todo, praticamente, né? Você vê o tempo todo ali coisas sendo divulgadas, e é maravilhoso saber que isso está acontecendo, é lindo. E eu espero que ele continue me mantendo informado ali, que eu sou muito desantenado, e ele vai lá, não, assiste, hoje tem evento aqui e tal, eu vou lá e estou online. Uhum. Com toda certeza ele vai sim. O Paulo é um cara fantástico, tá com a gente aí já fazem alguns anos, né, discotecando com a gente. Eu já brinco, né, desde a era dos eventos presenciais, né? Não, um tempão. Já é um tempão, é uma outra era, né? Uma era assim, uma era passada, já na era dos eventos presenciais, né? Já faz um ano
Eu acho que Saudade. um ano é o tempo mais longe que eu passei de uma balada na minha vida, de uma festa ou de uma produção ao vivo, né, presencial. Nunca experimentei isso nos últimos 20 anos de vida útil, né, fazendo tudo isso. E aí, esse um ano foi um negócio assim doloroso. Mas vamos continuar. Foi. A gente tem mais perguntas aqui para vocês, da nossa audiência. A gente tem aqui a minha amada Chendra Sarrasra perguntando mais especificamente como veio o nome Permaneço Deitada. No início, eu estava procurando assim uma. A primeira coisa que veio, o que veio antes do nome foi a intenção. O que expressar e como expressar, né? E houve uma ocasião em que eu liguei para. Eu estava conversando com a Letícia Torga, que saiu da banda, né? Ela saiu antes do Dedicado aos Caracóis começar a ser feito. Na verdade, já gravou uma música só. Eu perguntei o que ela estava fazendo, assim, simplesmente, na, na menor das intenções, assim. E ela me respondeu simplesmente: permaneço deitada. Quando eu li aquelas duas palavras e eu li aquilo de forma descontextualizada, porque eu já estava procurando algum termo que abarcasse todo aquele contexto ali de decadência que as músicas iriam evocar. E quando eu li Permaneço Deitado, aquilo me trouxe uma visão de morte, sabe? Uma visão de um corpo deitado, incapaz de se levantar, um corpo fracassado, um corpo que não tem vigor, que não tem vida, que permanece deitado, né? O que permanece deitado está morto. E para mim era a expressão perfeita, justamente porque causaria, assim, algum... Outro dia a gente estava no Uber, eu vou contar um caso. Eu e o Yugi, a gente tava indo pro estúdio gravar. Aí o Uber tava: nossa, vocês têm uma banda, que legal, como chama? Permaneço Deitada. Aí ele ficou assim: isso tem algum... Aí ele me perguntou: mas isso tem algum teor sexual? Eu falei: não. Aí, sabe, o nome, ele tem, assim... Ele funciona de diversas formas, assim. Sim. Surgiu, né, a proposta ali, permaneço deitada. Duas palavras. A entonação disso ficou muito bacana e a ideia filosófica disso, que foi né, posteriormente exposta, né, pelo Bira, ficou muito interessante. Eu achei incrível, apesar de ser apenas uma expressão que foi solta, espontânea. Do acaso total. Foi totalmente espontânea e com um profundo significado, um profundo sentimento ali atribuído, e isso foi o que eu achei muito interessante para poder continuar a ideia de manter Permaneço Deitada como está. Uhum. Eu acho que é um belo nome. Ele é evocativo, ele captura a atenção da gente. E quando você fala o nome Permaneço Deitada, as pessoas ficam olhando para você, prestam atenção e não, como assim? Pera, não estou entendendo. Explique isso melhor. Até teve uma colega nossa norte-americana que viu a divulgação hoje do flyer, que pediu para mim traduzir, que ela não fala português, ela viu o nome e não conseguia entender o nome. É mais ou menos como eu penso assim, para ela é mais ou menos como aquela banda de post-punk russo, nem sei se provavelmente eu vou falar bem errado o nome deles, né, mas eu acho que é Molkat Doma que se fala, mas com certeza não é. Eu falo da forma mais genérica, mais mineira possível, né? Qual é? Mochador. Como? Não vou repetir. Não, ok, não tem problema. Não, pois eu acho que o nome seja esse. Não sei se é, mas eu já vi mais gente falando, então pelo menos o pessoal sabe achar uma referência do que a gente está falando. Mas é uma banda bem interessante. Eu quero mandar aqui um abraço pro pessoal do Cubos Online, né, que tá aqui curtindo a entrevista de vocês. E eles citaram aqui. Manda aí um abraço para eles. Eles citaram aqui, inclusive, que o grande desenhista, né, o Moebius e o Jodorowsky fizeram vários trabalhos juntos, né? E deixa eu fizeram vários trabalhos juntos, e vocês também fazem parte daquelas pessoas
que param, olham para o vazio, para o horizonte quando está descendo o sol e, porra, se o Jodorowsky tivesse feito aquele filme do Duna com o Moebius e com o Giger. Teria sido genial, né? Tem um documentário, mas, nossa. Não, tudo na mão dele ganha uma mágica, né? É uma coisa fenomenal. Tinha que ter sido. Tinha que ter acontecido, eu também É. sinto isso Um quando eu penso abraço nessa história. pro Diego, pessoal do Cubos e muitas pessoas que estão aí agora, amigos nossos, eu tenho certeza que estão assistindo. Um abraço para vocês. Uhum, opa, sempre bom. Quem mais aqui? Ah, bom, o Paulo aqui tá dizendo, o Paulo DJ, né? O Paulo Fitzhard tá mandando todo um abraço aí pro pessoal do Juiz de Fora. Ele contou que ele adora a galera aí, a cena. É uma cena super recomendada para todo mundo quando passar essa pandemia, passar por Juiz de Fora e conhecer os eventos do Noite em Claro de vocês e, se possível, ver um show ao vivo de vocês por aí também. Sim, todos serão muito bem-vindos. Inclusive, o Paulo veio aqui junto com o Scarlet Leaves, veio junto com a van. Discotecou. O Paulo já discotecou em Juiz de Fora, sabia? Sim, ele contou pra E eu gente. nunca vi tanto vinil na minha vida. O Paulo Não, tem. O Paulo, tenho ele dois tem amigos aqui em São Paulo que quando começa essa história de vinil, eu paro, olho e eu fico mesmerizado, assim, eu fico sem ação. Um é o Paulo, o outro é o Gé Rodrigues, do Madame. É outro que também tem. Assim, né? Tem o. Não é nenhuma coleção aquilo, é as paredes inteiras forradas em uma prateleira com discos de vinil, né? É um negócio fantástico. Eu admiro assim essas coleções que esse pessoal consegue fazer, né? E principalmente tocar os discos, né? Não é só aquele pessoal que pega, põe na prateleira, não. Os caras conhecem os discos, tocam as músicas, é sabem uma do que estão arte, é uma falando. Eu arte. adoro isso. Eu acho isso bem legal. E deixa eu terminar aqui a corridinha aqui de ver aqui as mensagens aqui do pessoal do chat. E tem uma pergunta que é pro Yugi. Yugi, essa pergunta foi feita pelo menos umas 17, 18 vezes, pelo menos aqui no chat. Que é onde é da Câmida, nossa querida amiga aqui da Zona Leste de São Paulo, que ela quer saber aonde ela consegue um óculos igual o seu. São Paulo. Nós estivemos com um outro som que foi a Poetisa Dissecada, e fomos para São Paulo tocar algumas vezes, e uma dessas vezes foi com Virgin Veil e o Masquerade. Então, na porta da Galeria do Rock, nós encontramos um rapaz vendendo vários óculos, e aí foi assim, bem simples a história. Nem vai contar que foi presente. Ah, tá, eu vou contar. Opa, histórias de Foi um bastidores. presente que eu ganhei do Bira, e Achei que ele fosse esquecer disso. foi bem legal. Detalhes. Não, pera, eu vou fazer isso também, vai, pra ficar aqui no bando também. Legal. Tipo, também, cara, óculos com lente vermelha é a Não, coisa mais legal que tem. Não está dominada. Vamos dominar a noite. Pois é, essa é pra galera do chat aqui da gente, né? Hashtag vamos dominar a noite. Não saiam de casa sem seus óculos escuros, mas durante a pandemia, continuem em casa, por favor. Óculos, máscaras e álcool. Sim. E quem conseguir, assim, bom, álcool, máscaras, por favor, né? Óculos também, né? Se puder, põe o óculos, mas... Opcional. Essa história do óculos escuro, gente, essa história é de 2003, 2004. Tem um amigo, né? Na época a gente escrevia para uma revista que era Road Crow. E quando a gente não estava escrevendo para Road Crow, a gente estava tomando vinho e ouvindo música, né? Recebia os CDs lá que tinha que resenhar, a gente ficava ouvindo CDs e falando besteira
e tomando vinho, né? E aí começou essa história do óculos escuro lá, né? Não saia de casa sem seus óculos escuros. Você vai pra balada? Não ponha seus óculos Aqui escuros. rolou muito E isso aí também. começou uma piada interna da rede vampírica, que é essa história do domine a noite, né? Vamos dominar a noite. Eu vi um legado de coisas grotescas, semeado como a flor das gerações. E se eu te dissesse que fora da toca os homens moeda contorcem seus corpos como dançarinas varejeiras em suas decomposições? Fora da toca eu vi uma procissão de sombras e mentiras e ossos e dor. O crucifixo da mariposa queimada na luz do dia, e na boca seca, com sede ferida, eu vi a falta de resposta divina. A falta de resposta divina. A falta de resposta divina. Fora da troca, há pessoas que envelheceram, e você bem sabe que eu morrerei criança. Fora da toca, 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 fora da toca. Você bem sabe que nossos grandes bigodes e orelhas nunca vão suportar os ruídos da indústria, os ruídos da indústria, os ruídos da indústria, os ruídos da indústria.
Opa, meus nobres. Cara, esse clipe, essa letra, meu, essa música, cara, essa música tem algo aí nela que faz a gente viajar. O Céfiros mandou um abraço pra vocês aqui mais cedo e ele comentou: poético e entrópico, sensacional. Obrigado. E eu reverbero as palavras dele. Fantástico. Me falem um pouco dessa música, então. Essa música, ela é a música que aborda o protagonista, entre aspas, que é o próprio Homem-Coelho, né? O Homem-Coelho, ele é como se fosse um lugar de fala, um lugar de onde se fala, né? Ele representa tudo aquilo que nos está seguro, que nos está guardado, que nos está distante da sociedade, que nos está isolado. É o coelho em sua toca, né? E quando esse coelho sai da toca, ele se depara com uma sociedade corrompida em todos os sentidos, né? Ele encontra o fracasso absoluto. E a música é sobre esse contato do homem-coelho, daquilo que está no nosso profundo ali, da nossa toca, do buraco onde cada um de nós, assim, nos escondemos. Ele conta o choque do coelho, né, com a realidade, com a relação humana, né? É basicamente isso. Uhum. Caramba. Inclusive, Incensos de Canela foi o último, o qual retrata a morte do Homem-Coelho. Então, assim, não existe um padrão, mas nós vamos seguir mais ou menos nesse sentido. Esse vídeo foi um trabalho bem interessante de fazer, devido a toda essa questão de um choque agora para toda a sociedade, essa adaptação ao novo modo de vida que estamos no momento. Então isso tudo acarretou neste som também, que eu me inspirei bastante, e isso foi muito interessante para a criação de tudo. Interessante que a gente foi, tipo, pro centro da cidade gravar, tipo, eu e o Yugi, eu filmei, e o Yugi atuou, ele vestiu a roupa e as pessoas... não havia ali naquele momento uma distinção tão grande entre o que estava sendo narrado com o que estava acontecendo durante a gravação, porque foi realmente um choque das pessoas ali com aquele personagem andando no meio da rua. Foi legal, foi divertido. Perguntaram se era para teatro, algo do tipo, e nós dizíamos: é para um clipe. Aí a pessoa tirava fotos e foi bem interessante. Puxa, é divertido essas interações com as pessoas, né? Com as pessoas que não têm a menor ideia, né? Desse nosso contexto criativo, né? Desse cenário musical, né? Que a gente está inserido. É sempre, eu acho particularmente sempre divertidas as reações, né? As reações que o visual provoca, né? Como eles se sentem acuados e conflitados com alguns símbolos, com algumas coisas que a gente tende a vestir, que a gente tende a achar algo legal e extremamente corriqueiro pra gente, mas para aquelas pessoas é um símbolo que eles quase entram, quer dizer, muitas vezes entram num estado de negação muito grande, né? Às vezes o pânico também. Pois é, né? A gente volta àquela história, né? Se somos artistas ou se somos pesquisadores, o conteúdo, aquilo que estamos entregando, criando, não afetar as pessoas, não levarem elas a olhares diferentes. Talvez a gente não esteja
se divertindo tanto enquanto está criando tudo aquilo, né? Claro. É uma visão assim, uma sacada particular desse tempo todo nessa indústria vital, né? E, gente, a gente está chegando nos momentos finais aqui, né, do Acesso Redvamp de hoje. Eu tenho um convite para vocês. Em junho nós vamos fazer a segunda edição do Redvamp Dark Online Festival. E eu quero muito ter Permaneço Deitada com a gente como uma das bandas que vai participar desse evento. Vai ser uma grande honra contar com vocês. Né? Honra pra gente, total. Uhum. Com certeza. Sim. Tá topado. Bom, então tá feito. Inclusive, você falou qual data? Qual mês? Vai ser em junho. Vai ser então, em junho, dia 4 mas depois de abril a gente combina tudo isso pelo Messenger. Claro. Sim. Em abril a gente vai lançar um novo álbum da banda e então em junho vai dar pra gente preparar uma apresentação especial tocando esse novo álbum. Vai ser ótimo. Obrigado pelo convite. Pô, a gente que agradece a vocês por estarem lá, trazendo um pouco das músicas e todo esse universo do Permaneço Deitada, que é fantástico, assim, né? Tipo, obrigado. a gente já vinha curtindo o trabalho de vocês, e aí vocês tiveram dois padrinhos na Rede Vampírica. Que agora é aquele momento que eu me coloco aqui como alvo, né? Que eu vou contar quem foram, mas eu acho que vocês já suspeitam quem foram eles, né? Que eu falei que tinha gostado do som e eles... não, peraí, fala com os caras, vamos dar um jeito de vocês se conhecerem. Que foi o Ciber Pajé e o Paulo, o DJ Paulo Fitzhard. O Paulo sempre me fala. É um prazer. Ele fala muito bem de você, Lordial, Paulo. Pô, que bom. Paulo é um irmão querido aqui da gente, né? A gente conheceu o Paulo por conta do Ives Morgan, né? Da Acidic Infection e também, né? Da Rede Vampírica, DJ de todos os eventos da Rede Vampírica, desde que a Rede Vampírica praticamente começou a fazer evento, o Ives está lá, né? E aí o Ives um dia eu tava fazendo um sarau numa livraria aqui na Avenida Paulista, né? E aí o Ives, eu preciso te apresentar um cara, é o Paulo, ele precisa fazer parte da nossa comunidade, do nosso grupo. Ok, traga ele. Aí tu sabia muito, ele trouxe, a gente adorou o Paulo e bateu assim, aquelas pessoas do bem, né? Inteiramente do bem, aquelas pessoas presentes, extremamente íntegras, que você percebe, né, essa radiação boa da pessoa, né? E aí na mesma hora ele passou a ser nosso DJ residente dos eventos. Ele estava me contando essa manhã, ele falou, nossa, o Lord A é muito legal, quando eu discoteco é muito legal, porque ele me deixa livre para tocar o que eu quiser. Aí ele estava contando de um episódio lá que colocou Kitchen and Plastic Spoons e ele achou isso maravilhoso. Ele vai lembrar, ele estava me contando hoje de manhã isso. Eu falei, nossa, essa banda, se eu tivesse nesse momento, eu teria explodido. Cara, assim, aqui na Rede Vampírica, né, a gente tem na Rede Vampírica, né, a gente parte de um pressuposto muito bom. Se a gente convida um DJ, ou se a gente tem um dos nossos DJs residentes, a gente parte do pressuposto que, ok, ele é um artista, ele é um DJ, a gente não precisa dizer o que o DJ tem que fazer. Tá aqui o equipamento, tá aqui o teu horário, sobe lá e faz. Pior que tem gente que tem. Isso é uma audácia. Eu já lhes adianto que é assim também com os nossos músicos, com a galera das bandas que a gente convida. No Brasil e do exterior a gente trabalha assim. Se a gente trouxe vocês aqui, é porque a gente já viu o que vocês fazem, a gente gosta e a gente está abrindo, é como se a gente abrisse a nossa casa. Então, a gente confia em vocês, vai lá que vai ser lindo. Obrigado. Essa é a nossa premissa. Aí eu levei muito tempo para descobrir que parece que era só a Rede Vampírica, que pelo menos aqui no estado de São Paulo era só a gente que tinha esse hábito com os DJs. Bem, enfim, né? Vocês vejam, né? Nosso evento principal, a Fantasy, tem como motto, como lema, o preço da liberdade é trilhar o próprio universo, né? Lindo isso. Pois é. Lindo. Pois é, né? O último evento que eu assisti também, vocês estavam com uma causa pelos gatinhos que eu achei maravilhoso.
Eu acho que quando o evento já é lindo e ele ainda abraça uma causa, né, pelos animais, isso é simplesmente, assim, animador saber que isso existe, sabe? Que bom, fico contente. Cara, a gente falou de tarô, né? Essa história dos eventos que abraçam causas animais vem desde a época do tarô dos vampiros, em 2010, 2011, né? Que a gente organizava um bate-papo sobre tarô. Começou como um piquenique nos parques aqui de São Paulo. O pessoal eram todos leitores do tarô dos vampiros, né? Da Bárbara Moore e do David Corsi. E foi publicado aqui pela Madras, né? Inclusive, então a gente fazia um bate-papo sobre tarô e as pessoas traziam 1 quilo de ração de cão ou de gato ou produto de limpeza que a gente doava para as ONGs que cuidavam de animais abandonados, né? Então, por muitos e muitos anos, era a ONG A Matilha Cultural de São Paulo, que recebia. Aí vocês podem imaginar, era eu e a Chandra que organizávamos, e quando terminava o piquenique, a gente tinha que transportar aquela ração, pegar um táxi, porque ainda não tinha Uber direito, e foi ficando pesado. Aí a gente foi para uma loja na Galeria do Rock, a Fake No More, né, do Christian Rossoy, e aí foi muito bom, porque dobrou o número de pessoas e dobrou o número de doações. E o Rossoy, além de tudo, ele tinha um carro, então terminava o evento, era na loja dele, a gente só descarregava tudo pro carro dele e ele levava pra ONG, né? Então a gente sempre teve esse cuidado. Um pouco antes disso, o meu Círculo Strigoi também, a gente tem uma data do ano, que é o Estriguezo de Basti, que é uma celebração da comunidade vampírica dedicado a Basti, né? Onde a gente também arrecadava ração, né? Quantidades um pouco menores, que também iam para os abrigos. E acho que é muito uma pegada, assim, que eu sempre tive na minha vida, olha, se eu vou reunir público, se eu vou reunir pessoas que gostam de arte, de filosofia, de tudo aquilo que também por comodidade chamam de magia, que gostam de rock, de eletrônico, não importa a vertente, eu acho que é muito legal as pessoas, a gente se reunir, tentar fazer algo que ajude alguém, né? Ajude algo que a gente acredita, né? E a gente sempre teve essa pegada dos abrigos de animais, né? Há alguns anos atrás a gente conheceu a Gatinhos da Vila Prudente, aqui em São Paulo, e eles viraram os nossos queridos, né? Então a gente fez o Halloween Red Vamp lá na Horror Expo. Foi uma semana de transmissão diária no Halloween, na maior feira de horror e fantástico da América do Sul. A gente ajudou eles a arrecadar muita ração, fizemos uma campanha paralela para Gatinhos da Vila Prudente, que foi muito legal. Fizemos o Red Vamp Carnival agora em fevereiro, também teve arrecadações. Foi bacana. Agora o pessoal do Steampunk descobriu esse abrigo e vão passar a ajudar eles também com as lives deles, com os negócios online. E, cara, é um negócio que eu torço para se replicar, né? Se de repente todo mundo que faz live fizesse alguma coisa para ajudar esses espaços, principalmente num momento tão delicado como esse da pandemia, né? Eu acho que é algo... Em Juiz de Fora... magnífico. Sim. Em Juiz de Fora, antes da pandemia começar, a gente tinha um evento também que era dedicado a arrecadar fundos para comprar ração e coisas que o abrigo estivesse estivesse precisando, né? É o Animalia, né? Esse evento rolou várias vezes. Só que, como não está acontecendo agora, a gente tipo, nunca conseguiu arrecadar tanta coisa para ajudar tanto assim. Mas o abrigo ele tem postado, para quem aí estiver assistindo e for de Juiz de Fora, o abrigo tem postado coisas atualmente que eles estão passando por muitas dificuldades, muitas mesmo. Foram chuvas intensas. Juiz de Fora choveu, nossa, de forma assim muito violenta nos últimos dias, sabe? E destruiu o canil, que já era assim um trabalho feito já sem tanta ajuda, sabe? Acaba ficando cada vez mais difícil, né? Então já perdeu o evento, já perdeu, sabe, diversas possíveis ajudas. Então quem estiver ouvindo aí e quiser curtir lá, tenho uma ideia, Bira e Hugo, eu vou propor pra vocês, vou fazer aqui ao vivo mesmo, né, porque assim, sou desses, né, vamos fazer um evento digital, nós três juntos pra ajudar esse abrigo? Claro, vamos. claro. Vamos lá, Amada, você topa? Vamos.
bacana. A Alexandra tá aqui do outro lado aqui do salão, peraí. Amada, você topa discotecar? Demorou, só se for agora. É ok, a rainha disse está dito. Então, depois a gente vai combinar pelo Messenger. Vamos fazer um evento da Rede Vampírica e da Permaneço Deitada. Vamos nós dos dois grupos juntos, vamos ajudar esse abrigo aí de vocês? A gente entra com a discotecagem. Adorei vocês a ideia. inventam alguma coisa pra gente transmitir também. Eu deixo na criatividade de vocês. A gente divulga isso e a gente põe lá banner pro pessoal fazer as doações para esse abrigo e para ajudarem de alguma maneira. O que vocês acham? Lindo, fantástico. Muito boa ideia. Gostei. Então, inclusive, a ideia de ajudar sempre foi uma coisa que a gente trabalha nos eventos que são promovidos aqui em JF. E nisso, em prol justamente de umas causas que às vezes não são tão bem identificadas, como abrigo de animais e coisas similares, assim. Uhum. Cara, não, acho que a gente vai, então, é difícil. Aqui, por exemplo, a gente tem o Dia dos Vampiros aqui em São Paulo, né, que a Rede Vampírica tá lá junto da Lisvamp há 20 anos, quase já, né, onde a gente reunia o pessoal no 13 de agosto, no MASP, para doar sangue. A gente conseguia reunir umas quantidades expressivas de pessoas lá, né, levávamos para a Fundação Pro Sangue de São Paulo, isso antes da pandemia. Eu me lembro e, cara, de ver algo assim na época do Orkut, o qual eu vi justamente a comunidade de São Paulo, né, fazendo da Rede Vamp, fazendo justamente essa coisa magnífica de doar sangue, e isso também vem vinculado a como foi feito doação de ração para animais, abrigos de animais. Isso tudo são coisas que, de alguma forma, a nossa arte ajuda a sociedade. E isso é uma coisa que é bem interessante. E, inclusive, esse proposto agora me soou muito bem. Uhum. Opa, que bom, meus nobres. Eu fico super contente. Inclusive, eu tenho uma desconfiança, um sexto sentido que me diz que o DJ Paulo, vai estar com a gente, vai dar um jeito de estar com a gente nessa iniciativa da gente. Eu acho que o a Maia e o Ives também vão se animar, assim que eu contar pra eles, ou assim, se é que eles não estão vendo isso aqui, não estão conectados aqui no Twitch hoje. Mas eu desconfio que eles vão estar com a gente juntos também nessa iniciativa. Será um prazer. Quanto mais gente, melhor. Opa, vamos sim, vamos fazer um negócio bonito aí, ajudar então essa ONG aí na cidade de vocês, né, que eu acho que é necessário, é uma coisa que eu gosto de fazer, e vamos fazendo a diferença aí, né, onde a gente pode, que é sempre bom. Mas, bom, agora a gente realmente chega aqui, né, nos nossos minutos finais aqui do acesso. Como o pessoal faz para escutar o som de vocês, para, de repente, comprar o CD, conversar com vocês, conhecer mais do Permaneço Deitada? Como que eles fazem? Para escutar o som, eu indico uma plataforma que está sendo a plataforma assim, que mais ajuda, ou que mais ajudou nos últimos tempos, as bandas independentes do Brasil, que é a Plain Song. Você já ouviu falar? Ainda não. A Plain Song, ela é tipo um Spotify do underground gótico nacional, sabe? Só que não é só uma plataforma de som que cataloga tudo, ela gera conteúdo, agrega bandas, é lindo, foi uma ideia genial que um amigo meu chamado Armando Lauder teve, e a gente quer colocar o som lá primeiro. A gente normalmente coloca o som lá primeiro e depois vai pro YouTube, pro próprio Spotify, para o Bandcamp, tá em tudo quanto é lugar, mas ouçam na Plain Song. Uhum. Plainsong.io, é isso? Exatamente. Uhum, muito bom, eu vou deixar na descrição do vídeo quando ele vai lá pro YouTube. Uhum.
Mas está disponível em todas as plataformas possíveis que conseguimos. Uhum. Pô, que legal. E mais o que você perguntou para ouvir? Para falar com a gente é Para só falar mandar. com vocês, como vocês, eles encontram vocês nas redes sociais facilmente? Tem site? Encontra, tem Instagram, Permaneço Deitada, tem o Bandcamp da banda, que tá todo o material lá. E isso, tem também página no Facebook. Uhum. Nossos perfis particulares também postando bastante coisa. Acho que para comunicar com a banda é melhor mandar mensagem para um dos dois do que para a própria banda, assim. Do perfil da banda. Opa, que bom. Então assim fica mais fácil do pessoal encontrar vocês. Bira, Yugi, cara, foi um prazer conhecer vocês, porque essa é a nossa, tirando conversinha rápida pra gente combinar essa entrevista, essa é a primeira vez, né, que a gente se encontra, nós três aqui, para batermos esse papo, né? É verdade. Sim. Prazer todo meu, Lorde A. Obrigado mesmo pelo espaço. Eu tô muito feliz aí de estar conhecendo seu trabalho mais a fundo, tá? Que eu já via muitas coisas já acontecendo ao longo desses anos todos, mas eu nunca parei assim para mais uma das graças da modalidade online, que foi o momento em que eu parei para falar, nossa, isso acontece, isso é assim, sabe? E eu fiquei encantado, né? A gente fala, nossa, isso é muito bom que esteja acontecendo no Brasil, isso faz assim a coisa pulsar de verdade, né? Obrigado mesmo pelo espaço aí. Pô, e eu que agradeço a vocês pelas músicas, pelos clipes, por todo esse trabalho criativo de vocês. Desejo todo sucesso ao Permaneço Deitada, a Plutão em Pedaços, que olha, eu gostei muito do que você contou. Vamos apoiar, vamos conhecer muito mais aí das criações de vocês agora, tá bom? Obrigado. Obrigado. Eu também acompanho desde 2008 de forma meio fantasmagórica o trabalho da Rede Vampírica, e isso é muito bacana. O movimento em São Paulo é muito legal nesse sentido, e espero não só estes eventos que falamos, mas futuramente uma aliança, um encontro bem maior. Uhum. Bom, você passando essa pandemia, passando todo esse negócio, vocês ainda vão discotecar num evento da gente aqui em São Paulo. Fica o convite também no presencial, tá bom? Gratos. E é isso, meus nobres amigos, minhas nobres amigas. Hoje tivemos um acesso Redvamp bem extenso, mas muito proveitoso, onde pudemos conhecer um pouco mais da banda Permaneço Deitada, dos processos criativos, da criação musical deles, do Bira e do Yugi. Gente, que sensacional. Eu gostei muito dessa conversa. Vocês que estão assistindo a gente, gratíssimo pela audiência, né? Que a gente fala gratidão, gratilúcifer, gratsombra. Foi uma conversa muito legal. Se vocês já conhecem a redevampirica.com, visitem nosso site, acompanhem as novidades lá, tem muita coisa que está saindo essa semana aqui e na próxima. Ajudem a Rede Vampírica a manter as atividades acessando catarse.me/redevamp. Vocês vão ganhar acessos às nossas festas online da Fantasy, aos conteúdos exclusivos dos nossos apoiadores. Se você está aqui no Twitch e já assina Prime Video da Amazon e deseja apoiar a gente, permitir que a gente crie ainda mais conteúdos aqui, além das discotecagens, além das entrevistas, além do acesso Redvamp, não deixe de se tornar nosso subscriber. Todo assinante do Prime Video da Amazon pode se tornar subscriber aqui gratuitamente, logando na sua conta e clicando no botão assinar. Para vocês é gratuito, mas para nós a Amazon dá aquele impulso, aquela força para a gente criar ainda mais conteúdo. E a gente fica hoje por aqui. Gratidão a todos pela participação.